Olá pessoal, tudo bem? Vim mostrar para vocês 3 suculentas lindas pendentes. Aqui, essa daqui, tem 2 aqui nesse meinho, que são já 2 pendentes. Eu fiz elas por folha, tá? Que é a dedo de moça e o rabo de burro, é isso mesmo. Eu vou colocar depois o nome direitinho delas, tanto o científico quanto o mais conhecido, tá bom? Para vocês poderem visualizar. Aqui eu fiz a decapitação delas, como vocês podem ver, deixei algumas folhinhas para ela brotar com mais facilidade. Quando a gente deixa folhinhas, ela facilmente faz a fotossíntese e consegue criar mudas novas. Esse outro vaso, como vocês podem ver, ele já está decapitado, que eu fiz ele há alguns dias, né? Na verdade foi, acho que o mês passado, no começo do mês passado. Então ele tá bem cheinho, eu queria deixar ele bem mais cheio, então eu fiz esse replante. E agora eu vou mostrar para vocês rapidamente, né, esse replante que eu fiz, porque eu já tinha gravado, né, inclusive. Eu só fiz a decapitação, tirei algumas folhinhas, essas folhinhas eu também consigo fazer mudas dela, tá? Essa é a dedo de moça. Ela é bem confundida com o rabo de burro, tá? Mas as características dela são bem diferentes. Ela tem as pontas mais arredondadas, ela é uma planta um pouquinho mais arredondada e forma uma roseta na ponta. Já o rabo de burro, não. Ele é mais. As folhas dele são finas, são bem finas nas pontas. Como vocês podem ver, eu só fui decapitando ela, tirando algumas folhinhas, fazendo uma limpeza mesmo. De tempos em tempos eu faço limpeza nessa planta. Uma limpeza, uma decapitação, para ela crescer mais forte e mais bonita, tá? Se você tem uma na sua casa, faça essa manutenção sempre que possível, tá? Ela vai agradecer e muito. Vocês viram antes como ela tá atualmente, tá? Deu bastante mudinhas, como vocês podem ver, e muitas folhinhas. Aqui eu coloquei um pouco mais de substrato novo. Por quê? Eu estava fazendo essa decapitação e eu percebi que ela estava precisando de nutrientes. Então, com um pouco de substrato novo, já revitalizou ela 100%. E sim, quando você for fazer uma manutenção e perceber que ela estava precisando de nutrientes, coloca um pouco mais de substrato, dá uma mexidinha, não precisa necessariamente trocar 100% o vaso, tá, gente? Como vocês podem ver, ela ficou assim. Esse é o outro vaso que eu tenho, que ele já é maior. Algumas mudinhas daquele outro vaso eu coloquei nesse daqui. Como vocês podem ver, ainda não enraizou 100%, isso é porque já faz um bom tempinho, tá? Demora mesmo, mas você pode deixar ele encaixado assim sem problema nenhum, tá? Que ela vai enraizar e ela vai ficar linda. Esse vaso já tá bem cheio, inclusive tem uma parte que já tá caindo, né? Ficando pendente mesmo. Essa é a minha ideia nesse vaso. Vários brotinhos, como vocês podem ver. Ela dá muito broto no caule, tá? Tem até esse pedacinho aqui que foi decapitado e tá nascendo novas mudas. Ela é muito de fácil cultivo, rega uma vez por semana, tá? Substrato bem drenado. Ela gosta um pouco mais de água, tá? Eu confesso a vocês que essas estão bem estressadas, que precisam de mais água, pelo menos umas 2 vezes por semana, principalmente agora no inverno. Porém, eu sigo sempre a regra de uma vez por semana. Essa é a minha regra, tá, gente? Eu faço isso com todas. E esse é o rabo de burro. Como vocês podem ver, dá para notar a diferença de um para o outro. Aqui eu tinha decapitado ele para fazer novas mudas. O rabo de burro é assim que a gente consegue fazer mudas com mais facilidade. Cortar as pontas. Como vocês podem ver, nasceu do lado uma ponta nova. Então, é muito mais fácil fazer dessa forma. Esse vaso também já está bem cheio. Não foi de um dia para a noite, tá? Demora muito. Eles têm um crescimento bem lento, tanto o rabo de burro quanto o dedo de moça. Como eu disse, vou deixar o nome direitinho científico para vocês, mas eles ficam simplesmente lindos, tá? E por folha também.
É muito fácil, tanto um quanto o outro, tá? E eles chegam a pegar metros de comprimento. Tem alguns vasos que eu já vi por aí que são gigantescos. Não deixo tão grande porque não é o meu intuito aqui, tá? Mas eles vão crescendo, como vocês podem ver, embaixo, no caule. Aqui tem uma folhinha, que eu vou pegar ela para mostrar para vocês. Já tá com um bebezinho, dá uma olhada. Então ela enraiza muito fácil, tá? Ela dá um bebê muito fácil. Não repare nas minhas unhas, tá, gente? Tá um pouquinho descascada, mas faz parte. São duas suculentas de fácil cultivo, tá? Que você precisa ter no seu cultivo. Eu sugiro elas para início de cultivo, tá, gente? Como elas são muito fáceis de cuidar, elas são perfeitas. Uma folhinha nascendo raiz aqui, como vocês podem ver. Não tenho nenhum segredo, tá? Nunca tive problema com essas plantas, nem de cochonilha, nem de nada, nada mesmo. Então, por isso que eu falo que elas são muito fácil cultivo. Qualquer pessoa consegue cultivar essas duas. E elas são simplesmente perfeitas, né? A adubação. Eu faço adubação? Não, eu não faço adubação, tá? O máximo que eu faço é uma rega nelas com água oxigenada, tá bom, gente? Aqui é onde elas ficam. O substrato eu uso o mesmo em todas as plantas, tá bom? Elas ficam penduradas aqui, recebendo um sol mais filtrado. A rabo de burro recebe mais sol do que a dedo de moça. Mas eu confesso a vocês que a dedo de moça está precisando de um pouco mais de sol agora. Então eu pretendo colocar ela num lugar um pouquinho ainda mais claro. Mas a claridade para elas onde elas estão já é o suficiente, tá bom? Como vocês podem ver, elas ficam penduradas aqui e estão perfeitas. Eu considero elas como plantas de sol pleno, tá? Elas podem ser adaptadas ao sol. E a última que eu vou falar é do colar de golfinhos, tá, gente? Que ela fica embaixo da dedo de moça. O colar de golfinhos também não acho que tem grandes segredos para cuidar, tá? Só cuidado com a rega e com excesso de sol. Ela é uma planta que eu considero de meia sombra, porque ela gosta mais de um ambiente não com sol do meio-dia, podemos dizer assim. No local onde ela tá, ela simplesmente amou, se adaptou muito bem. E ela tem esse formato perfeito, né, que parece um golfinho, como vocês podem ver. Eu comprei ela 2 galinhos. Foi simplesmente 2 galinhos que ela chegou para mim. Se eu tiver uma foto ou algo assim, eu vou postar para vocês, tá? Aqui, como vocês podem ver, eu fiz o corte. Ela cresceu do lado. Essa é a melhor forma de propagar e de aumentar a sua coleção do colar de golfinhos, tá? Cortar as pontas dela e replantar. Aqui elas já estão bem grandes, como vocês podem ver. E é só fazer o corte aqui, que é uma pontinha. Parece uma pontinha, que é onde ela vai enraizar. Fazendo o corte aqui, você consegue tirar mudas facilmente por ela, tá? Só colocar direto no substrato e ela vai enraizar. Não tem segredo também. Rega a mesma coisa, uma vez por semana. É somente isso que eu faço. Se você deixar ela um pouquinho mais, tomar um pouquinho mais de sol, ela vai ficar com uma cor um pouquinho mais azulada. Aqui ela tá um pouco verde, porque ela não tá tomando praticamente nada de sol, né? Tá bem filtrado o sol para ela. Então ela tá um pouco verde mesmo. Mas um pouco mais de sol, ela vai ficar um pouco azulada, quase um roxo. Fica muito bonito também, tá? Por folha, que é no caso esse pedacinho, como vocês estão vendo, também dá para fazer, tá? Ela sai raiz também por esses pedacinhos, que é uma folhinha, né? A gente considera como uma folha. Você consegue retirar e também colocar direto no substrato, que ela enraiza também. Só que aí o processo já é muito mais lento do que a estaquia, né? Por estaca, por um pedacinho assim, é muito mais fácil. Ignorem, tá, gente, os barulhos que houveram no fundo. Aqui tem um pouco do berçário, tá? Que eu faço. Como vocês podem ver,
Tem algumas delas, né, das mudinhas que eu mostrei, que foi o dedo de moça e o rabo de burro. Elas ficam muito fofas, como vocês podem perceber no vídeo. Tenho várias mudinhas. Espero que vocês tenham gostado. Se você ficou até aqui, não esquece de curtir, comentar e compartilhar o vídeo, tá, gente? E se ficou alguma dúvida, algum comentário você quiser fazer sobre as bonitas que eu mostrei hoje, comenta aqui, tá, gente? É isso. Tchau, tchau!